Olá pessoal, hoje nós vamos começar de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Nós vamos começar falando algumas coisas que são simples, né? Mas que não são faladas pra gente na escola, tá? Por exemplo, o que é uma equação? Todo mundo já ouviu falar de uma equação, todo mundo sabe o que é uma equação, né? Pelo menos sabe resolver uma equação quando é uma equação simples. Quando eu digo, por exemplo, 2 mais 3 igual a 5, qualquer pessoa é capaz, né? Seja ela estudante de matemática ou não, de afirmar que isso é uma sentença, uma afirmação verdadeira. Ninguém duvida disso. Isso é uma sentença matemática classificada como verdadeira. 2 mais 3 é igual a 5. Isso é uma igualdade. Agora, imagine que eu tire esse 2 daqui, essa parcela. Os termos de uma adição são chamados de parcelas. Então, isso é uma parcela. Digamos que eu substitua essa parcela por um símbolo. A letra X, por exemplo. Isso se tornou uma equação. Por quê? Porque isso aqui agora será verdadeiro, ou falso, dependendo do valor que você dá a X. Se você, por exemplo, me diz que o X vale 1, eu vou ter 1 mais 3 igual a 5, que é uma afirmação falsa. Porque 4 não é igual a quem? Não é igual a 5. Porém, se você diz que o valor do X é 2, você passa então a ter uma sentença matemática que agora claramente ela é verdadeira. Então, o que é uma equação? Uma equação são sentenças matemáticas que são verdadeiras para determinados valores das variáveis. Esse valor que faz com que a sentença seja verdadeira, ele é chamado de raiz. Então, x igual a 2 é uma raiz da equação. Então, quando se resolve uma equação, estamos interessados na raiz. Estamos interessados no valor da variável, da letra, que faz com que aquela sentença seja o quê? Seja verdade, tá? E agora é que vem o X da questão. Agora é que vem o porquê da questão. Repara só, quando nós temos algo desse tipo, nos ensinam como? A gente passa tudo que tem X para um lado, tudo que não tem X vai para o outro. Lembrando que
ao trocar de um lado para o outro, a gente muda de sinal. E isso passa a ser uma crença, né? As pessoas acreditam e começam a praticar esse tipo de situação, né? Como se fosse uma verdade inquestionável. É uma questão de fé, ó. Você acredita que esse 3 sai daqui, passa para o lado de cá e ele ainda muda de sinal, certo? Na verdade, não é isso que acontece, minha gente. O que acontece é o seguinte: isso é uma igualdade. E como igualdade, ela tem as suas propriedades. Uma das propriedades de uma igualdade é que você pode somar quantidades iguais aos dois lados, aos dois membros da igualdade, que ela não se altera. Então, o que acontece? Como nós então estamos interessados nesse valor de x, nós temos que acabar com esse 3 daqui. Nós temos que eliminar esse 3 daqui. E aí entra a propriedade que eu falei para vocês. Quando se trata de uma igualdade, eu posso somar aos dois membros qualquer quantidade que a igualdade não vai se alterar. Então, para eliminar esse 3, é necessário que se faça a adição dos dois lados da quantidade menos 3. Por que a quantidade menos 3? Porque você sabe que quando você soma mais 3 com menos 3, você encontra 0. E aí você fica com x mais 0 sendo igual a 5 menos 3. Certo? Como 0 é o elemento neutro da adição, qualquer número somado com 0 dá o próprio número. Então, x mais 0 vai dar o x. E 5 menos 3 vai dar o quê? Vai dar 2. Então, é por isso que quando se transpõe um membro de um lado, de um membro da equação que está sendo somado, ele vai ser subtraído lá do outro lado. Mas não é uma magia, não é um voodoo, onde o termo sai daqui, passa para cá, né? E além disso, ainda muda de sinal. Não, isso tem uma explicação. A explicação é essa aqui, tá? É claro que a gente precisa criar um mecanismo para o aluno não ter que fazer todas essas passagens até chegar lá. Então a gente simplesmente fala para ele, ó, passou de um lado para o outro, a gente muda de sinal. Mas não custa nada explicar para ele por que muda de sinal. Por que essa situação acontece. Para que ele entenda que a matemática não é uma questão de fé. Existe explicação para as coisas. Por exemplo, eu tenho 5 menos x igual a 10. Isso é uma equação. Ela vai ser verdadeira dependendo da raiz, dependendo do valor de x. Ora, então você já viu. Para que a gente consiga eliminar esse menos 5 desse membro, para ficar só com o x, que é o valor que a gente deseja, é necessário que a gente adicione a quantidade mais 5. Mas como se trata de uma igualdade, se eu associei mais 5, eu tenho que somar mais 5 do outro lado também. Senão eu altero a igualdade. É como se fosse uma balança. Então, tudo que eu faço do lado esquerdo, eu preciso fazer do lado direito. E aí sim, ó, esse menos 5 somado com mais 5 são duas quantidades iguais de sinal contrário, vai dar 0.
aqui vai dar 15. 0 é elemento neutro. Então isso acaba dando x igual a quem? X igual a 15. Tá? Então, gente, aí está o porquê que quando a gente transpõe um membro de um lado para o outro, a gente muda o quê? O sinal desse termo. Tá? Não é uma magia que sai, o termo pula para o outro lado e ainda muda de sinal. Não, tem uma explicação lógica para isso. São as propriedades de igualdade. Tá bom, gente? Então, olha, gostou? Assina lá o canal nosso do YouTube, Mário Lima Intermate. Tá bom? Aquele abração.